Eu sou a Camila, você está no Seção Feminina e no vídeo de hoje eu vou te contar por que o estádio do Kansas City Current não é o primeiro construído exclusivamente para o time feminino. Mas antes de mais nada, peço por favor que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Seção Feminina e aqui na descrição estão todas as formas de você ajudar financeiramente o canal, beleza? Agora, bora pro conteúdo. São poucos os times femininos que podem se gabar de dizer que tem um estádio para chamar de seu. Casa própria mesmo, não aqueles estádios que são divididos com clubes de divisões inferiores ou mesmo clubes que são gerenciados, estádios que são gerenciados pelo poder público. Mesmo que alguns desses clubes, desses times femininos, tenham que dividir os seus estádios com as categorias de base, como por exemplo o Corinthians com a Fazendinha. Fazendinha que foi inaugurada em 1928, então já está chegando aos 100 anos. O time feminino usa desde a reativação da equipe, ainda mais depois do fim da parceria com o Audax, mas divide com as categorias de base. Mas isso aí já está com os dias contados, porque já foi anunciado que a base vai passar a mandar seus jogos no CT Joaquim Grava. Só que para a base poder ser deslocada para lá, vai ter que fazer uma grande reforma, porque não tem estrutura para abrigar a imprensa e a torcida, né? Não tem nada no CT. O CT é feito para treinos, por isso que não tem nada pronto para poder abrigar uma partida oficial. Então, quando isso acontecer, o time feminino do Corinthians vai ocupar a Fazendinha sozinha. A base vai jogar no CT, toda a base, tanto a masculina como a feminina, pelo menos até onde se tem notícia, vão jogar no CT Joaquim Grava quando essas alterações forem feitas, e o feminino vai ficar exclusivamente na Fazendinha. No exterior, nós temos, por exemplo, o Joie Stadium, que é o primeiro estádio inglês com naming rights, o estádio feminino com naming rights, que é a casa do Manchester City, separada apenas por uma passarela do Etihad Stadium. O Etihad Stadium está numa ponta da passarela e o Joie Stadium na outra ponta, mas o feminino divide também com as categorias de base, o Sub-18 e o Sub-23, e foi inaugurado em 2014. Na Alemanha, no ano seguinte, 2015, foi inaugurado o AOK Stadium, que é a casa do Wolfsburg feminino, que também divide com algumas categorias de base, tanto masculina como feminina. O City, divide o Joie Stadium com o Sub-18 e o Sub-23 apenas masculinos, os femininos jogam no CT mesmo. Já o Everton foi o primeiro time que construiu um estádio 100% para o feminino, o Walton Hall Park, que foi inaugurado em 2020, mas só pode ser usado em sua plenitude após a pandemia, já que foi inaugurado em 2020. Inclusive teve um incêndio ali perto da inauguração, mas ele foi usado mesmo só a partir do retorno às atividades, pós-pandemia. Parece que também já foi há uma vida atrás e não há 4 anos atrás, Há 4 anos. Não tem 4 anos atrás, gente? Aproveitando o hype da temporada 2024 da NWSL, que começou nesse último final de semana, inclusive o Kansas City ganhou na sua casa nova 5-4 do Portland Thorns, o Kansas City estava doido para inaugurar o CPKC Stadium, que é a sua casa nova, criada exclusivamente para o time feminino, até porque o Kansas City Current é um time independente, não possui ligação nenhuma nem com o Sporting Kansas City da MLS, com nenhum outro time, e eles estavam se gabando de ser o primeiro time no mundo a ter um estádio exclusivo para esse time feminino. O que, como vocês já viram, não é verdade, porque o Everton, com o Walton Hall Park, é um dos primeiros times no mundo a ter um estádio para se chamar de seu. Isso, claro, excetuando os times que eu citei antes, a Fazendinha, o Joie Stadium, a OK Stadium, que também divide com as categorias de base. Mas ainda assim são casas próprias, pertencentes às instituições, que elas mandam seus jogos. E só que eu me deparei com esse tweet aí no final de semana, durante a inauguração do estádio, o começo da NWSL, do Anthony Dick, que é filho do lendário treinador Tony Dick, treinador da USWNT, um dos primeiros treinadores, treinador campeão em 95. Ele era o treinador, campeão em 99, ele era o lendário treinador das 99ers, que como é conhecida a seleção dos Estados Unidos de 99, foi um grande fomentador do futebol feminino estadunidense, e o filho dele, Anthony, seguiu nessa jornada, ele também acompanha muito futebol feminino, claro, tem o pai que teve, nem teria como não acompanhar. Mas ele continua a jornada do pai, o Tony Dick já falecido. Mas ele colocou na internet que antes do Kansas City Current inaugurar o seu estádio, outros 2 times também tiveram estádios feitos para si. Vamos descobrir quais são? Como eu disse, de acordo com o Anthony Dick, ele disse que houve 2 estádios antes do CPKC Stadium do Kansas City Current. Isso só em território estadunidense. Então, o Kansas City Current não pode dizer que é o primeiro time do mundo a criar um estádio para o seu time feminino, porque já tivemos outros dentro dos próprios Estados Unidos e, claro, do Everton, a não ser que aí tem algum outro que eu não saiba. Inclusive, se você souber de algum time que tenha um estádio exclusivo para o time feminino, que seja casa própria, você deixa aqui nos comentários, beleza? Eu pesquisei alguns, mas a maioria eu vi que dividia com as categorias de base. Então eu coloquei só esses 3 exemplos que eu citei no começo do vídeo, para não ficar muito longo.
Então, o primeiro estádio que o Anthony DiCicco cita é o SAS Park, construído para o Carolina Courage. Atualmente, esse estádio é o WakeMed Soccer Park, que vocês já conhecem. Se vocês acompanham o WSL, vocês sabem de que estádio eu estou falando. Ele foi construído na cidade de Cary, no estado da North Carolina, da Carolina do Norte. E ele foi criado para abrigar o Carolina Courage, que não possui ligação com o North Carolina Courage, que a gente conhece. Ele foi então construído para esse Carolina Courage durante a WUSA, que era Women's US Soccer. Uau, não vou lembrar o que é, mas era... Vou deixar aqui na tela o nome certinho, mas foi a primeira liga profissional dos Estados Unidos de futebol. Logo depois da explosão das 99ers, que até então, lembrando que a primeira liga de futebol feminino nos Estados Unidos só aconteceu em 2001. Isso depois dos Estados Unidos terem já conquistado 2 mundiais. Então o estádio foi inaugurado em 2001 para esse time Carolina Courage. Só que a liga faliu. Então o time também faliu, porque as coisas são interligadas, né? Liga e clubes. Então com a falência de tudo, tanto a liga como o clube, os clubes, né? Porque todos faliram. No ano de 2003, a prefeitura da cidade de Cary arrendou o estádio e colocou para quem quisesse usar. Então lá, até o momento inclusive, foram usados, outras equipes tomaram posse do estádio, tomaram posse não, né? Fizeram uso do estádio, ainda fazem algumas, mas o estádio pertence até hoje à prefeitura de Cary. Então alguns desses times são o North Carolina FC, o North Carolina FC Sub-23, que é o co-irmão do North Carolina Courage, o Carolina Flyers, que é um time de frisbee. Não me pergunte o que é frisbee, que esporte é esse e quais são as regras, porque eu não faço ideia. Mas tem um time de frisbee chamado Carolina Flyers que manda seus jogos nesse estádio. E em 2017, o North Carolina Courage, quando entra no NWSL, passa a jogar lá no WakeMed Soccer Park, que é onde joga até hoje, né? O time, como o estádio foi para a prefeitura, deixou de ter esse nome, né? SAS Park. Aí agora que o North Carolina FC entrou, passou a ser o WakeMed Soccer Park, que é o nome rights aí até hoje do North Carolina, do estádio tanto do North Carolina FC, que é o co-irmão do North Carolina Courage. Também abriga o North Carolina FC Sub-23, que está em outra divisão, e o Carolina Flyers de frisbee. Eu fiquei encantada com essa informação, mas fica aí a curiosidade que o time de frisbee manda os seus jogos em um estádio de futebol. O outro estádio é o KSU Stadium, que é o atual Fifth Third Bank Stadium, que esse que é o nome do estádio. Foi construído para abrigar o Atlanta Beach em 2010, que foi da liga Women's Professional Soccer, que é a WPS. Uma liga também, uma outra liga criada, né, a WUSA, a WPS, e só em 2013 entra em WSL. Então a Atlanta Beach recebeu esse estádio, né, à época chamado KSU Stadium. O estádio foi construído numa parceria público-privada público-privada, né, entre entidades privadas, e a parte pública foi a Universidade Kennesaw State. É um nome esquisito, por isso que eu tô aqui olhando na minha colinha. Como aconteceu com a liga anterior, a WPS faliu, os clubes também faliram, e o campo ficou para a universidade. A universidade acabou tomando posse, né, desse estádio. E aí várias outras equipes da universidade passaram a jogar nesse estádio, como os times femininos de futebol e lacrosse. Não me perguntem o que é lacrosse, eu sei que é muito chato, eu não sei das regras, só vi assim, 3 minutos até hoje, só vi 3 minutos de lacrosse e é muito chato. É sério, é muito chato o lacrosse. Mas se joga em grama, né, como vocês podem ver, lacrosse, futebol feminino, né, tem nesse estádio, e também o time de futebol americano joga nesse estádio. O Atlanta United da MLS também acaba fazendo uso dele através do seu time 2, o seu time Atlanta United 2, que joga na MLS Next Pro, que é tipo uma segunda divisão da MLS, só que só com times sub-23, sub-18, sub-20 dos times da MLS. É tipo uma cópia da MLS, mas só com times de base. Então, o Atlanta United 2, que é o time de base do Atlanta United, também joga nesse estádio. E assim, o que a gente pode concluir disso é que o estádio do Kansas City Current tem a sua relevância, tem o seu prestígio, merece ser tomado como exemplo por clubes de todo o mundo, porque vai investir sim no futebol feminino, só que não pode apagar o passado. Antes do Kansas City, teve outros clubes, teve o Atlanta Beach, teve o Carolina Courage, que tiveram estádios próprios, né, casas próprias, e não se pode apagar isso. Então, inclusive também o Everton, né, gente? O estádio do Everton, exclusivo para o Everton Women, foi inaugurado em 2010. Então, ele não é o primeiro estádio do mundo. Tudo bem que o Everton tem o lado masculino e o Kansas City Current não. Mas mesmo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Walton Hall Park é a casa do Everton Women, show faça sol. O CPKC Stadium é a casa do Kansas City Current, show faça sol. Só que o Walton Hall Park veio primeiro e o CPKC veio depois. Não se apaga isso. Assim como não se pode apagar os estádios anteriores. Por que você vai apagar isso? O que você ganha apagando
a história deles. Não é assim, não. E também quando a gente fala assim, é o primeiro estádio do mundo, você tá pagando a história e você tá pagando os feitos. Porque naquela época foi investido muito dinheiro nas primeiras ligas, foi investido muito dinheiro pra mantê-las. Por isso que, inclusive, que elas faliram rápido. Porque foi muito dinheiro, só que foi muito dinheiro mal investido. Não teve um planejamento a longo prazo. Só jogaram dinheiro e falaram, venham jogar. Aí foram grandes estrelas, tanto que no Atlanta Beach, Romário Sala jogou nesse time. Muitas estrelas jogaram nas primeiras ligas americanas. Isso custou muito dinheiro, só que foi mal planejado. Por isso que elas faliram, inclusive. Não foi por falta de visibilidade, nem porque ninguém foi assistir. Foi porque foi muito dinheiro, só que muito mal investido. Por isso que faliram. Então, não adianta ficar falando que o Kansas City Current é o primeiro do mundo, porque não é. Tem outros em outros países e tem 2 estádios dentro do próprio país deles que vieram antes dele que merecem sim ser lembrados. Mesmo que tiveram vida curta, mesmo que os campos sejam hoje de outras pessoas, sejam da prefeitura, como é o caso do estádio do North Carolina Courage. Então, a minha conclusão final é que não apaguem a história. O Kansas City Current é o primeiro estádio construído para o time feminino na NWSL. Isso é um feito, ninguém apaga, ninguém vai mudar isso. Só que não é o primeiro estádio nos Estados Unidos, muito menos no mundo. Eu comecei aqui dando uns 3 exemplos. Mesmo que os exemplos que eu dei, alguns deles, o feminino divida com a categoria de base. Continua sendo casa própria, continua sendo pertencente ao clube, show ou faça sol. Entenderam? Então é isso. Isso inclusive serve para qualquer área de qualquer coisa. Não apaguem o que veio antes. O que veio depois está melhor? Show de bola. Mas não apaguem o que foi feito antes. Porque história não se apaga. Não importa do que seja a história, mas história nenhuma se apaga. Beleza? Então se você gostou desse conteúdo, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina, TikTok e Instagram, estão aparecendo aqui embaixo. Se você coleciona camisas de futebol e não sabe como organizar sua coleção, meu planner pode te ajudar, tá aqui na descrição, clica no link e se informe direitinho, compre, tá bem um precinho assim bem legal, bem bacana. E se puder e quiser contribuir financeiramente com o canal, os modos de fazer isso estão aqui na descrição também, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!